Segundo, e conforme eu combinei com vocês, hoje, na segunda-feira, eu quero trazer números para vocês para mostrarem como tem oportunidades para você, dono de empresa, aproveitar ainda este ano, 2025, para fazer seus negócios crescerem, para fazer seus negócios prosperarem. Então, lembra, né, eu estou ajustando aí a minha definição. Às vezes eu costumava dizer que eu era de centro. Eu aprendi que eu não sou mais de centro. Eu não sou nem esquerdista, eu não sou nem direitista, eu não sou nem centrista. O que eu sou? Eu sou autista. Como assim? Autista. Eu trabalho para ir para o alto, para ajudar você a levar os seus resultados para o alto, levar para cima. É nesse sentido que eu sou autista, além do que sou cristão e comigo eu estou sempre buscando o alto, que é Jesus. Então, sou autista em todos os sentidos. Então vamos olhar números, tá? Para a gente sim, esquece governo, não estou falando de PT, não estou falando de governo, não estou falando de direitista, não estou falando nada, estou falando de economia mundial e estou falando das oportunidades que você tem para os seus negócios agora. Não precisa esperar as coisas acontecerem. É hora de você arregaçar as mangas e pegar o cabo da enxada e vamos trabalhar. Mas deixa eu mostrar para vocês, primeiro, só para dar uma referência, essa aqui é uma tabelinha que mostra como a inflação do Brasil está rodando esse ano. Não está no ideal, está dentro da meta, mas o que interessa é que de janeiro a julho ela variou 3,36%. Então, para quem, eu vou resumir, mas normalmente a taxa de câmbio, para ser neutra, para não favorecer nem importador nem exportador, a taxa de câmbio deveria variar na mesma proporção, tá? Então, o que os preços ficam mais caros aqui, então corrige-se a taxa de câmbio, também eles ficam então corrigidos em dólar, em euro, na mesma proporção. Mas olha só o que aconteceu no Brasil esse ano. Então, essa segunda tabela aqui mostra para gente, tá, no mesmo período, qual foi a variação da taxa dólar de janeiro a agosto. Então, o dólar, isso aqui são dados do Banco Central, né? E o dólar abriu em média em janeiro a R$ 6,02 e ele vai oscilando, mas vai oscilando para baixo. E em agosto ele em média teve a 5,45. Então o efeito é o dólar ficou 9,36% mais barato. Entenderam? Enquanto a gente teve uma inflação de 3,36%, o dólar ficou mais barato, 9,36%. Então o dólar, nosso poder de compra aumentou. Se a gente olhar o euro, então aquilo que eu tenho comentado com vocês, já como reserva para negócios, como moeda comercial, já está havendo uma migração nos contratos de euro para dólar. Isso não é o Brasil que está fazendo, é o mundo inteiro que está fazendo, à medida que o Trump tem desvalorizado o dólar de forma proposital, porque ele quer aumentar a concorrência dos produtos, dos preços dos produtos americanos. É uma questão econômica dele lá. Então, com isso, ele tem desvalorizado o dólar para que o produto americano fique mais barato no exterior e aumente sua competitividade. Só que o dólar era lastro da economia mundial. A hora que ele fez isso, as pessoas que tinham reserva em dólar falaram, pô, estão perdendo dinheiro. Então começaram a trocar o dólar pelo euro. Então, o que aconteceu com o euro? Olha aqui, ó, o euro que começou a 6,23, ele vai subindo. Então, enquanto o dólar desvalorizou 9,36, o euro subiu 1,77. Se você for comparar, então, a dólar e euro, né, em euros, né, o euro subiu mais 12,62% em relação ao dólar. Basicamente, um euro comprava 1,03 dólares no começo do ano. Em agosto, um euro compra 1,16 dólares.
Então é essa a ideia. Então esse movimento mostra a migração do dinheiro como moeda corrente para os negócios internacionais, migrando do dólar para o euro. Então não precisa ter moeda do BRICS, esquece moeda do BRICS. O euro já é suficientemente lastreado e grande para fazer essa transação. A moeda do BRICS é um devaneio. Outro indicador interessante é agora as pessoas que reservaram, que tinham reservas em dólar. Então, a moeda, né, a forma mais segura, qualquer balanço na economia mundial, para onde as pessoas destinavam seu dinheiro? Para os Estados Unidos. Ou comprando moeda mesmo, comprando dólares, ou comprando títulos da dívida pública americana, que é a mesma coisa, indexada em dólar. Esse movimento mudou, tá? Então veja bem, nesses 8 meses, o movimento está sendo das pessoas comprarem ouro como reserva, não só como, né, para moeda corrente de contratos. Não, é a poupança, o dinheiro que as empresas têm no exterior, em vez de elas terem em dólar, elas estão mudando, não só as empresas, as nações também, né, os bancos centrais e assim por diante. Eles estão migrando do dólar para o ouro. Então isso está aumentando o quê? Está fazendo que haja um aumento da demanda do ouro. Então olha aqui a cotação. Uma grama de ouro custava 87,05 dólares por grama. Ela vai subindo e só em agosto é que ela bate 108,29 dólares por grama. Então houve uma variação de 24%. O poder de compra da grama do ouro subiu 24%. Então é isso, pessoal. De novo, não é esquerda, não é direita, não é centro. Vamos para o alto. Mas esse é um movimento então econômico. Está acontecendo isso na economia mundial. O dólar está sendo desvalorizado. Com isso, o Trump quer aumentar o poder de competição dos produtos americanos para exportar mais. Tá? O produto americano fica mais barato. Ele está certo, ele está errado? Não sei, problema dele lá. Tá? O que a gente está olhando é o nosso lado. A empresa está aqui no Brasil, então vamos olhar os negócios para a sua empresa aqui no Brasil. Tá? Então, o que está acontecendo é essa mudança, moeda para negócio, transação por exemplo, você mantém o dólar, deve manter o dólar nos seus contratos de comércio exterior? Não, porque você vai estar vendendo cada vez mais barato. Tá? Então, se você vendia a 10 dólares em janeiro, você vende a 10 dólares agora em agosto, você perdeu 10%. Você vai receber, se a gente pegar lá esse gráfico aqui, ó, se em janeiro, quando eu vendia minha mercadoria num contrato indexado em dólar, eu vendia a minha mercadoria a 10 dólares, eu ia receber R$ 60,20. Em agosto, a mesma mercadoria, eu vou receber R$ 54,50. Você perdeu o dinheiro, certo? Em reais. Então, as pessoas vão migrar os contratos para euro. Por quê? Se eu vendia a mesma mercadoria a 10 euros, eu recebia 62,30. Mas agora, em agosto, estou recebendo 63,40. Eu não perdi tanto dinheiro, não perdi quase nada. Tá? Então é essa a ideia, você protege os seus contratos no comércio exterior, mantendo eles em euro. Tá? Esse é um ponto importante. E em termos de reserva, se você tem lá, a sua empresa tem suas reservas, tudo certinho, para o Banco Central, deposita o dinheiro, manda lá para o Chase Manhattan nos Estados Unidos, ou manda para algum grande banco da Europa, né? Seja lá, mesmo que seja o Wise, hoje você pode botar o Wise, é Banco Mundial, ele tem todas as moedas do mundo, né? Principais moedas do mundo. Então, se você tinha lá 100 dólares lá no exterior, se você mandasse para o Brasil em janeiro, esses 100 dólares você receberia R$602. Quando você converte esses 100 dólares, né, em 100 euros, ele não se desvalorizou. Então essa é a ideia. Tá? Então isso é o efeito que a gente chama de efeito monetário, né? O efeito da moeda, como moeda corrente. Agora vamos dar uma olhada o que está acontecendo. O Brasil
tem uma capacidade adaptativa tremenda, fantástica. E eu quero mostrar os números que saíram agora semana passada da nossa balança comercial. Então, olha só. O Brasil, em meio a toda essa confusão, ele aumentou. A gente vai comparar agosto de 24 com agosto de 25. Então, ele aumentou o superávit em bilhões de dólares. Então, em agosto de 25, a gente teve 6,1 bilhões de dólares de superávit, versus 4,5 de um ano atrás, em agosto de 24. Então, a gente cresceu o superávit em 35,56%. As exportações cresceram em 3,9%, né? Foram de 28,78 bilhões de dólares para 29,9 bilhões de dólares. E as importações diminuíram um pouquinho, de 24,28 bilhões de dólares para 23,8 bilhões de dólares. Diminuíram 2%. Mas olha só que interessante. É certo que houve uma aceleração de embarque, tá? Mas na verdade a aceleração de embarque para os Estados Unidos aconteceu em julho. Então os números aqui quando eu falo que a exportação cresceu 6,7 bilhões de dólares no agro, é efetiva, tá? É o que embarcou em agosto, tá? Então cresceu 8,3% e aqui o embarque para os Estados Unidos diminuiu muito já, porque já estava vigorando os 50% do tarifários. Agora olha só, a indústria primária, né, que é a indústria de minérios, principalmente, papel, celulose, a indústria primária, ela aumentou 11,3%. As exportações cresceram, né, em 7,3%, em 7,3 bilhões de dólares. E a indústria de transformação, que é a indústria automobilística, autopeças e coisas assim por diante, ela também teve um resultado ainda 3,9% maior. Então, a gente vê que os setores mais competitivos brasileiros cresceram em agosto. Agora vamos ver como é que isso foi distribuído no mundo, né? As exportações para a China cresceram quase 30%. As exportações para o Mercosul cresceram também quase 30%, né? 27,9%. Para o mercado comum europeu diminuiu quase 12%. E para o México, que é um parceiro menor, mas cresceu mais de 40%. E ontem, deixa eu passar um dado interessante para vocês, para a gente entender um pouquinho a dinâmica dessa proximidade. O México aqui mostra um número, mas tem um outro número que é o número da Colômbia. Ontem eu almocei com um amigo, que é o presidente da Copama. Copama é a Cooperativa Agropecuária de Machado, que eu sou sócio, né, onde a gente tem fazenda. Meu bisavô, meu avô é fundador dessa cooperativa, de 1944. Então, a gente conversando, o que o Fernando nos contou. Então, a Copama é uma das 5 maiores cooperativas de café do Brasil e, por consequência, uma das maiores cooperativas de café do mundo. Então, ele estava dizendo o seguinte, o que ele fez? Ele contratou um novo trader, um novo especialista para vender café, e para vender café para o mundo. Então ele trouxe, né, justamente em julho, ele trouxe na equipe, trouxe uma pessoa nova, e essa pessoa nova ativou todos os contatos com a Europa, principalmente com a Europa não tradicional, com o leste europeu. Falamos que um dos países que gerou bastante negócios em agosto foi, por exemplo, com a Turquia. E qual foi o trabalho? Ele falou que só a cooperativa, só a Copama, carreou do que ela que ela deixou de exportar para os Estados Unidos, ela carreou 21 containers de café, isso aí são 10 mil sacas de café, para a Europa. E já embarcou, tá? E com preço, inclusive nominal em dólar, aumentado e aumentando. E ele continua acelerado fazendo esse movimento, porque o preço do café aumentou, como o preço da laranja aumentou, como de modo geral os preços das commodities em dólar está aumentando, exatamente porque o dólar está desvalorizado. Então esses
eu estou trazendo para vocês números reais, desde a visão macro do Banco Central até a visão micro de um presidente de uma das grandes cooperativas brasileiras que tem história, prestígio e experiência. Na sua empresa você pode fazer o mesmo. Não é se prender às circunstâncias, não é chorar, é pegar no cabo da enxada e trabalhar e fazer reverter esses resultados. É para isso que eu estou aqui, é esse o meu trabalho, para te ajudar a fazer o teu 57 em 7. E fazer o seu 57 em 7 é mexer, como o Fernando colocou, é mexer na carteira de clientes, é mexer na carteira de produtos. É disso, dessa combinação, clientes com produtos, diferentes clientes com diferentes produtos, é que vão sair os seus resultados, é que o lucro vai poder ser aumentado. Então, esse é meu recado de hoje. Trabalha firme essa semana. Sexta-feira a gente volta a se falar. Olha os seus números, conversa com seus clientes, conversa com a tua equipe, bota energia nisso e vamos para cima. Beijo no coração, uma boa semana para todos vocês.